Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Ai, só pessoa linda, a Lu, Fernanda, obrigada meninas. Deixa eu convidar aqui a Literária. Olá pessoal, sejam bem-vindos, nós já vamos começar. Olá Débora, tudo bem? Tô arrumando aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. O pessoal tá chegando aí, gente. Obrigada pela participação. Hoje a gente vai falar sobre o lançamento do meu livro, Caderno de Emoções, com a Literária. E a Débora é da Literária. Isso aí. Vamos fazer um bom orçamento hoje. Vai ser uma noite bem especial. Ai, vai sim, com certeza. Gente, então boa noite, sejam bem-vindos. Eu já tenho um público aqui grande que curte muito, né, essa metodologia da educação consciente, da educação positiva. E essa é mais uma forma de levar para as casas, para as crianças, para as famílias, para as escolas, uma forma de aproximar, né, os pais dos filhos, os professores dos alunos, os psicólogos dos seus pacientes pequenos, através das emoções, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Ai, bacana. Para quem está chegando, gente, eu queria informar que o caderno ele está disponível no formato impresso, ele está em todas as plataformas de e-commerce e na loja da Literary Books. Na loja da Literary Books, vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. E a gente tem uma surpresinha, né? Sim, A teremos gente fala desconto ao agora ou vamos final. falar depois? Vamos falar Isso, a gente depois. fala. Gente, quem está entrando, nós vamos ter no final a divulgação de um desconto especial, tá? Ô, Débora, se você puder escrever aí nos comentários o site da Literari para eles fazerem a compra, mas eu vou divulgar depois também, tá? Gente, a live vai ficar gravada. Para quem todos me perguntam, né? Vai ficar gravado e depois vocês vão poder também acessar. Estou digitando aqui. É loja.literarybooks.com.br. É Isso só aí. digitar, o nome da obra, né, do caderno, que já aparece na hora. E tá como lançamento também, né? Isso. Isso aí, lojaliterarebooks.com.br. Aí, o frete, gente, eu já olhei, tá super em conta, né? É o mesmo para o Brasil todo. Então, acabou aquela coisa de frete caro. Eu lembro que uma pessoa da Paraíba me perguntou qual que era o frete. Eu tava olhando, deu R$ 4. Então, vale muito a pena, né? Vale bastante a pena, né? Isso aí, Um frete desse, nossa senhora, tá praticamente de tá graça. levando tudo de graça. Nesses dias que a gente está falando da pandemia, que está aproveitando bastante para essas compras online, né? Então tá bem viável para poder entregar para todo o Brasil. Isso aí, isso aí. Então, pessoal, vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Tem pessoas aí que acessaram pela Literária, né? Eu sou psicóloga, sou Mariana Lima. Eu tenho aí vários cursos sobre PNL, também MBA em gestão de pessoas. Eu sou coach parental, e mentora parental. Também sou Kids Coaching. E eu fiz a formação de educadora parental em disciplina positiva e disciplina positiva na escola e na sala de aula pela PDA, né, que é a associação aí que tem a Jenny Nelson, que é a grande fundadora aí da disciplina positiva. É uma associação americana e é muito bacana ter participado, né, dessas certificações. Ai, bacana. Eu queria saber também como é que você chegou no título dessa obra.
Então, eu sempre gostei muito de educação consciente, né? Então, o tema, né, do meu Instagram é educação consciente, porque ele trabalha várias abordagens, né? Não só a disciplina positiva, educação positiva, mas a gente também traz a abordagem do coaching, né, para os pais e professores usarem no dia a dia. Também utilizo algumas ferramentas da educação não violenta, linguagens do amor da criança, para que a gente possa aí mesclar, né, um tanto de abordagens e ferramentas que funcionem. E o título, né, eu coloquei caderno de atividades porque é realmente um caderno onde a criança vai trabalhar, ela vai desenhar, vai colorir, ela vai usar de forma lúdica e para ensinar a disciplina, a educação positiva brincando. Então, a ideia é essa: você conseguir trabalhar com as crianças, filhos, alunos e pacientes, de forma que eles possam expressar ali no desenho, que eu como psicóloga, né, e vários psicólogos que assistem aqui, sabemos que a criança, através da forma como ela se expressa, né, e muitas vezes pelo próprio desenho, é a forma como ela vai elaborar ali o que ela está sentindo. E aí eu coloquei também um jogo de memória, né, que está falando aqui embaixo, que é um jogo de memória das emoções, que aí é de cortar, né, aí podem cortar, e dentro tem várias crianças com aqui os sentimentos, né, raiva, medo, frustrado, para a criança ir aprendendo aí, né, na brincadeira, como que é a feição, a expressão de uma emoção. Então, eu cheguei no nome mais ou menos dessa forma. Eu pensei assim, aprendendo e brincando. Não, é perfeito isso, é perfeito essa concepção do título. Eu até ia ver, você estava falando que é para todo mundo, digamos, participar. Então, seria para a família participar junto com a criança, também pode ser usado por psicólogos também, esse caderno. Sim, porque eu como psicóloga, né, já tendo aí trabalhado com crianças também, quando a gente fala, por exemplo, do medo, né? Então, tá lá a criança com medo, um medo às vezes até um pouco mais forte, os pais querem entender um pouco mais, procuram um psicólogo. E aqui a gente fala, né, por exemplo, tem sempre uma história, Pedrinho tem medo de monstro. De noite fala com a mãe que ele está abaixo, que o monstro está embaixo da cama. Então a mãe tem que narrar, o psicólogo pode narrar isso pro paciente. E aí, vamos colorir o monstrinho do medo do Pedrinho? Aí o Pedrinho, a criança vai colorir o monstrinho do medo do Pedrinho e desenhar aqui o monstrinho do medo fazendo algo bem engraçado, né? Que é uma forma que eu ajo que com meus filhos, né? Eu sou mãe de gêmeos, eles têm 4 anos hoje, e eles tinham medo de lobo. Então a gente tentava trazer uma coisa engraçada. Ah, mas o lobo, imagina o lobo de cueca. E aí eles morriam de rir, e hoje eles nem têm medo de lobo, o medo vai mudando, né? Então, aí depois eles falam, a gente começava de noite, imagina o monstro escovando o dente, kkkk, aí a gente morre de rir. Então aqui também fala, né? Imagine o seu medo fazendo algo muito engraçado. Ah, um lobo de patins e óculos escuros. Então, para trabalhar também, por exemplo, psicólogos com as crianças, sobre como expressar esse sentimento. Porque a gente sabe que às vezes os pais têm dificuldade. Se os adultos têm dificuldade de falar sobre os próprios sentimentos, gente, imagina a criança. Criança, exatamente. É uma forma de ensinar também ela a se expressar, né? Às vezes Sim, ela não sabe se expressar, às vezes é só um choro ou é qualquer outra reação e não é exatamente aquilo que você está exatamente. interpretando, né? Exatamente. Muito bacana. Mas o que, assim, sem dar o spoiler, né? Mas o que os leitores, né? O que as crianças vão encontrar no caderno? Você falou de emoções. O que serão encontrados? Que tipo de emoções? Então, no caderno a gente fala de emoções, a gente fala sobre o medo, a gente fala sobre a raiva. Aqui no começo tem o jogo das emoções, né? Aqui não dá para ler, mas a gente está falando sobre como você fica quando leva um tombo. Aí a criança vai desenhar aqui, às vezes ela está triste, chorando.
Quando você ganha um presente, aí vai desenhar ela feliz. Quando vê um lobo mau, ai, eu tô com medo, assustado. Quando você quer um brinquedo que estava com seu irmão, tô bravo, tô com ciúme. Então a criança, ela vai lidando aí com as expressões, né? Então aqui você vai marcar, criança feliz, você vai fazer um círculo. Aqui também, quem está assustado, você vai fazer um X. Então é muito lúdico, né? Para a criança realmente desenhar, né? Por exemplo, aqui a criança está triste. Então, vai desenhar aqui o rostinho de como que é uma criança triste. A gente fala, né, sobre como você pode se acalmar. A gente não fala só da emoção, então. A gente fala também da estratégia de como que a gente vai lidar com aquela emoção. Eu posso me acalmar respirando fundo. Eu posso me acalmar contando até 10. Então, tem as estratégias também para que a criança possa elaborar. Por exemplo, o medo, né? Como que a gente vai lidar com o medo? Vamos desenhar aqui um medo fazendo uma coisa engraçada, um monstrinho. Tem uma que me pergunta, e quando tem medo do escuro? A gente pode fazer brincadeira de sombras, desliga e liga a luz para mostrar que tá tudo igual. Ou então, você pode fazer uma brincadeira. Desligou a luz, quando acende, você faz cócegas. Tenta trazer para uma emoção feliz, né? Aquele momento de estresse. Empolgação e alegria, né? Qual o sentimento que essas crianças estão vivenciando? Aí a gente fala um pouco sobre empolgação e alegria. Elas estão alegres, empolgadas, então é muito para o pai, para o professor, para quem está lendo ali, trazer um pouco mais de conteúdo sobre aquele assunto, né? O que te deixa alegre e empolgada? Aí a criança vai desenhar. Né? O que me deixa alegre e empolgado é passear com a mamãe, ir no parque, jogar videogame, né? Então vai desenhar aqui. A criança também desenha do lado das outras aqui como que ela estaria alegre e empolgada, né? Ela vai desenhar ela ali junto com outras crianças. Sobre empatia, né? Então, quando a gente fala de empatia, aqui tem um texto explicando o que é empatia. Aqui as crianças, né, de mão dadas, elas vão colorir essas crianças. Então a gente fala da tristeza para colorir o menino triste de azul. E aí a gente tem várias outras crianças aqui que eles podem colorir de outras cores. E que está abraçando um ursinho, que a gente pode falar de outras emoções, né? A gente fala do respeito. Aqui a menininha está dividindo a boneca com a outra coleguinha. Então, isso é respeito. A gente ofereceu o nosso brinquedo, né? Vamos colorir essas meninas dividindo os brinquedos. A gente fala de gentileza. Aí tem aqui algumas imagens, né? Qual que a criança não está sendo gentil, né? Aí vai circular aqui os que estão brigando. Mas aqui em cima a gente traz, né? O que são atos de gentileza? É ceder um assento para pessoas idosas ou com deficiência, é agradecer quando alguém te faz um favor, pedir por favor, falar obrigado, né? Palavras que ajudam aí na cordialidade. Aqui a gente fala sobre um lugar que acalma, um lugar mágico que acalma. E eu tenho até um desenho aqui para incentivar a criança, né? Para ela desenhar qual o lugar que ela se sente mais calma. Né? Isso aqui é uma ideia que eu trouxe, inclusive, da Jenny Nelson, tá? Que ela tem um livrinho que fala o espaço mágico que acalma, que é lindo, e que a criança está muito nervosa e ela precisa... ela criou um espaço único dela e que ela fosse acalmar, e que era o espaço sideral. Aí eles montaram, né? Aonde a criança identificou era no quarto dela, no cantinho. A mãe, né? Sempre, nesse caso, com muita sabedoria, trouxe tinta, trouxe um tanto de papéis. A criança desenhou as estrelinhas, penduraram os planetas, porque ali ficou exatamente um ambiente onde a criança sente a vontade para se acalmar. Que é diferente do cantinho do pensamento, né? Que muitas pessoas acreditam que o cantinho do pensamento ele funciona. Já testei também, tá, gente? Eu fui aprendendo isso depois com os meus filhos, né? O que funciona, o que não funciona, e também estudando bastante. E o cantinho do pensamento, ele é um cantinho de punição, né? Onde a criança, ela vai obrigada. Você tá mandando ela ir. Ela vai contrariada, né? Ela vai contrariada. E por que a punição, ela funciona a curto prazo? Porque a criança ela vai parar de fazer o que ela estava fazendo.
mas ela não vai com uma sensação de que agora eu entendi o porquê que eu tenho que parar de fazer isso. Não, ela vai porque o pai ou a mãe ou quem está ali falou que ela precisa ir, às vezes falou mais bravo, né? Utilizou ali um tom autoritário e a criança está lá se sentindo inadequada, está sentindo que não faz nada certo, a autoestima vai minando, né? Então imagine isso ao longo do tempo. Um adolescente que não teve essa criação onde ele possa expressar as emoções, onde ele possa falar o que sente, onde tem essa abertura em casa, ele vai guardando tudo para si mesmo, né? E isso uma hora sai, né, gente? Assim, e como é que sai? Se eu não trabalho isso desde o início, não que não tenha solução, claro, a gente pode começar, se não começou desde o início, começar na adolescência, já é um início, porque a gente tem adultos que não sabem lidar. E aí eu guardo, e uma hora eu explodo. Aí eu posso ser um adolescente que se isola dos pais, não sente abertura ali para conversar. Aí o meio externo vai causar muito mais influência sobre mim do que a casa, os pais, né? Pode ser, a gente vê hoje mais do que nunca, né? Adolescentes que tentam suicídio, depressão, com alguma questão de saúde mental. Isso começa desde cedo, né? Como que eu estou dando voz a essa criança? Por isso é tão importante nomear os sentimentos, né? E quando eu falo do cantinho que acalma, é um cantinho que ele vai escolher, né? Pode ser a cama dele, pode ser uma almofada, aonde ele vai extravasar. Vai para o seu cantinho. Que tal a gente ir para o seu cantinho que acalma? Você quer ir para lá? Então você pergunta para a criança, é diferente do que você mandar ela ir. E ela vai estar lá. Eu falo para o meu filho que ele tem assim, uma mega energia nessa pandemia, está muito mais aguçada. Aí eu falo assim: ó, tá com raiva? Bate na almofada, grita aqui na almofada, vamos gastar energia, né? Por quê? Eu chegar para a criança e falar, não pode ficar triste, não pode ficar bravo. Como assim? Né? Não pode ficar triste, não pode ficar bravo. Se eu fico, né? Como que eu posso exigir de uma criança um comportamento que ela não tem o preparo nem maturidade emocional para exercer e que eu sinto, né? Então, se eu sinto, a criança vai sentir. Então, meu filho uma vez perguntou, ele falou, acho que alguém, né, conversou com ele sobre isso, falou, mamãe não pode ficar triste nem bravo. A gente estava lendo um livro de emoções, que eu gosto muito de explorar esse tema, e aí eu falei, não, filho, pode ficar triste, pode ficar bravo. A gente só tem que saber como lidar com isso. E esse que é o pulo do gato, você criar estratégias, e essa é uma delas, né, de você ir para o espaço, criar um lugar mágico que acalma. Você vai desenhar, você pode encontrar junto com a criança. Quanto mais nova, mais ajuda você vai ter que dar, né, para encontrar um lugar. Você pode sugerir. Eu queria perguntar sobre isso. Qual a idade, se existe uma idade para já trabalhar essas emoções com a criança? Então, eu até estava aqui anotando algumas coisas. As emoções com as crianças, a gente tem que trabalhar desde sempre, né? Quando a criança nasce, o bebê, existe uma fusão emocional ali com a mãe, né? Que dura até os 2 anos. E essa fusão emocional quer dizer que a criança, ela sente que ela é ligada ali totalmente à mãe. Então, as emoções dela, se a mãe está agitada, ansiosa, o filho está agitado e ansioso. Você coloca ele assim no seu corpo, ele sente as batidas do seu coração e as dele vão se assemelhando, né? É o tanto que existe, assim, uma simbiose muito grande, né? Então, desde sempre, o tom de voz que você usa, como que a criança se sente amada? A forma como os pais abraçam, acolhem, né? Se deixou lá chorando muito tempo, a criança se sente abandonada, né? A forma como você fala com ela, o tom de voz, se vai acalmar, se vai ser mais bravo. Então, essas emoções, né? A gente não tem como privar as crianças de tudo, né? A gente está ansioso, a gente está ansioso. Mas quanto mais você conseguir se autocontrolar, mais essa criança também vai começar a trabalhar bem com as emoções desde cedo, né? Esse caderninho, ele é para 3 a 6 anos, tá? Ali, mais para 2 anos e 8 meses, claro que vai conseguir trabalhar um pouco mais. As crianças têm desenvolvimentos diferentes, né? Tem mães que já me procuraram e falaram que a criança tem 7 anos, mas que acredita que seria muito válido. Então, vai muito da avaliação ali também dos pais, né?
E então, o que mais? Fala de coragem, né? Vamos desenhar aqui você com pirata. E aí tem alguns desenhos que ajudam assim na imaginação. A gente fala de generosidade, solidariedade. Aí que fala de um gesto de generosidade, que é cuidar dos animais. Aqui para colorir o menininho, né? Que é uma imagem igual, com as mesmas cores. Então, assim, a gente trabalha atividades muito lúdicas, né? Trabalha a imaginação, para que as crianças criem, né, na cabeça uma ideia. Tem uma aqui que eu acho super legal, que é essa menininha que ela tá de mau humor, tá cheio de monstrinhos do mau humor aqui. E aí fala, como você pode ajudar a sua coleguinha a mandar os monstrinhos embora? Ah, então, às vezes dar um abraço, brincar com ela, só às vezes estar ao lado, né? Oferecer ali a sua presença. Então, aqui a gente está ensinando também empatia, né? Quando tem um amiguinho que está triste, como será que ele está se sentindo? Então, a criança vai aprendendo a se colocar no lugar do outro. E quando a criança se coloca no lugar do outro, ela aprende nos relacionamentos futuros a agir dessa mesma forma. Então, quando eu cuido da emoção do meu filho, eu estou cuidando também de como ele vai ter as suas próprias relações no futuro, né? O que eu faço hoje reflete no que eu quero para o meu filho amanhã. Então, às vezes, os pais, né, com muito cansaço, né, tá ali voltando do trabalho, isso acontece comigo, tá ali estressado, e não tá com foco ali para atender a demanda do filho naquela hora. Mas, de uma certa forma, se eu deixo isso para depois, o depois cobra caro, né? Então, às vezes, eu vou ter um trabalho maior agora, mas que depois vai valer a pena. Porque as crianças que são escutadas, né, em suas emoções, que sabem identificar o que elas estão sentindo, quando elas crescem, elas vão lidar melhor com situações de estresse, elas vão saber lidar com situações emocionais com mais sabedoria e elas vão se envolver em relacionamentos mais saudáveis, consequentemente, né? Com certeza. É algo tão importante esse tipo de abordagem desde cedo com os pais, né? Às vezes, muitos não têm noção que, às vezes, uma coisa simples pode se refletir para o resto da vida, né, da criança, né? Que nem você falou, um adulto hoje, às vezes, uma atitude negativa do que ele está tendo reflete o que ele teve no passado, né, de criação, né? E é uma coisa muito importante isso. A gente às vezes culpa a pessoa, porque independente do que aconteceu, se toma uma atitude errada, se fala algo que não seja muito apropriado, a pessoa não associa que isso pode ter um reflexo do passado. Eu De vou que te a dar um criação exemplo. pode dar vários. Os Que é muito pais que importante. falam, né, assim, não pode isso, não, não, aquela coisa de negatividade, né? E a educação positiva é Não. exatamente o contrário, é você focar no positivo, né? Ao invés de falar, não pula no sofá, fala assim, você pode pular no tapete, vamos sentar no sofá? Né? Então, quando você troca, é claro que você vai precisar usar nãos várias vezes, principalmente quando a criança está em questões ali de segurança, colocando um dedo numa tomada para atravessar a rua, a gente tem que falar. Mas quando você troca o não pelo pare, ou vamos fazer, chama a atenção da criança para outra coisa, isso vai dando sinais ali para aquela criança. E ela vai usar isso no futuro, né? Hoje em dia a gente está numa onda de negatividade tão grande que você liga o jornal, dá vontade de chorar, porque assim, é só notícia ruim. Né? Então, aí os pais ficam alarmados, né? Com medo do futuro, com medo do desemprego, com essa pandemia, tudo muito caro, como é que está o Brasil e etc. E acabam que eles passam isso, né? Aí começa a entrar aquela onda de negatividade, ela vai pairando pelo ar. Então, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que em crises, elas fazem mais com menos, elas conseguem encontrar oportunidades, elas conseguem entregar mais resultados. Então, ao invés de focar no que não deu certo, foca no que deu certo. Por exemplo, eu vou falar para o meu filho, você não faz nada certo, você não junta os brinquedos, não é possível. Ou eu posso falar, que tal se a gente juntasse os brinquedos juntos? Aí amanhã a gente pode brincar de novo com eles. Então, é diferente a forma que você aborda, e as crianças que tiveram um lar muito negativo,
elas tendem a ser negativas no futuro, né? Quando a gente vai pesquisar ali o passado. E a gente tem também, amanhã eu vou fazer uma live sobre isso, sobre cura da criança interior, né? Porque a gente foca muito na criança que a gente foi, né? Na criação que a gente teve. E a gente não precisa se apegar àquilo, a gente pode quebrar o ciclo, né? Pais que puniram não precisam punir seus filhos. Eles podem quebrar esse ciclo. E, inclusive, a gente deixar crianças para um mundo melhor, né? Que é o que a gente precisa hoje, né? Com certeza. E pegando o gancho do que você falou, eu acho também muito importante a gente falar sobre isso, é a pandemia, né? Ainda, né, muito mais no início, né, quando a gente já vamos considerar um ano atrás, que as famílias ficaram praticamente isoladas, né? Porque foi muito difícil dos pais, com certeza, em sua maioria, lidar com as crianças dentro de casa, com as emoções das crianças querendo sair para brincar, não podendo sair para brincar, tendo que ficar naquele, às vezes, naquele cubículo de um quarto ou de uma sala, né? Muitos pais não souberam ou ainda não sabem como lidar com isso, né? Porque a criança acaba ficando ansiosa, a criança acaba ficando nervosa e você também, os pais também não sabem lidar com isso, né? Como que lidar com esse tipo de emoção? Que foi uma coisa que a gente nunca imaginaria que é lidar. E assim, o exemplo é sempre a gente mesmo. Eu sei que você está passando por isso, eu tô todas as mães aqui, né? Quem não foi impactado por essa pandemia fortemente? E já tem um ano. Eu tenho um ano que eu estou em home office, meus filhos estão em casa e gêmeos, né? Muita energia. Eu moro em apartamento e eu levava eles ali embaixo, né? Tem um jardinzinho para brincar, mas chegou um momento que eu fiquei com tanto medo que nem lá eu estava levando. E eu levo pouco ainda. E a gente percebe, né, assim, que a criança vai ficando mais agitada, ela vai. Aqueles comportamentos difíceis, eles se intensificam. E aí, eu acho que a gente tem que ter um olhar primeiro para a gente mesmo. Porque eu, como mãe, eu estou também com as minhas emoções à flor da pele. Eu estou ali, né, tendo que fazer mil coisas, ao mesmo tempo que eu tenho que ser uma trabalhadora ali no dia a dia, fazendo reuniões. Eu tenho que ser uma pedagoga que está ali, tenho que ajudar meu filho na escola porque ele não consegue sozinho, tenho que imprimir material escolar ali no meio de uma reunião e outra. Então, está sendo difícil para todo mundo, né? Para quem vai para a rua trabalhar com medo de trazer, né, um vírus para casa. Então, eu vejo que está tudo muito aguçado, né? As emoções à flor da pele mesmo. E eu vejo que esse ano, né, no final do ano passado para esse ano, alguns comportamentos dos meus filhos, um deles mais, se intensificou ainda mais. Então, é muito tempo sem socializar, sem lidar com crianças da mesma idade. Então, eu percebo que os pais, né, eles precisam primeiro encontrar a própria sabedoria emocional, né? Porque é muito mais fácil nesse momento a gente extravasar, a gente perder a paciência, ser mais autoritário ou também ser mais permissivo. E, ao mesmo tempo, também a gente não tem como ser perfeito. Então, tem coisas que a gente tem que flexibilizar mais. Né? A gente tem que, para poder conseguir trabalhar, a criança vai ficar um pouco mais ali na televisão, tablet, não tem jeito. Os pais precisam se culpar menos, né? Nós não somos perfeitos. E se acalmarem. Então, o que eu uso aqui muito é uma ferramenta da disciplina positiva, que é a pausa positiva. É um pouco desse lugar, espaço mágico que acalma para os pais, né? Como que eu vou colocar uma máscara de oxigênio na criança e eu ficar sem ar? Não dá. Então, eu preciso primeiro resgatar o meu autocontrole para eu conseguir ajudar aquela criança a ter o autocontrole dela. Né? Um adulto e uma criança descontrolada não dá muito certo. Então, a pausa positiva às vezes, eu sair 5 minutos de cena, que eu tô percebendo que eu tô nervosa, eu não vou conseguir dar o melhor de mim, eu vou gritar, eu vou ali, peço alguém ajuda, apoio para acolher a criança naquele momento. E às vezes eu sei que as mães não têm essa pessoa, né? Então, pedir para a criança, olha, vamos contar até 10. Teve uma professora uma vez que falou assim, que ela tinha muito pânico, assim, de alguns momentos que as crianças faziam birra, ela apertava as mãos assim e colocava para trás para as crianças não verem.
era a forma que ela conseguia de se controlar, porque ela estava com uma energia muito forte. Enquanto ela não se regulasse, ela não ia conseguir passar serenidade para a criança ter essa tranquilidade para lidar com a birra. E outro momento, outra coisa também importante é, muitas vezes os pais dão muito sermão, critica a criança. Então, o que que eu sugiro? Foca no positivo. O que que essa criança fez de certo? Né? Existe ali, né? Eu gosto de falar muito no meu Instagram do tanquinho do amor. As crianças, elas têm, todos temos, né? As crianças têm um tanquinho do amor que se esvazia muito rápido. Então, a gente tem que encher esse tanquinho o tempo todo. Então, você percebe que a criança está enjoadinha, está pedindo atenção, está tendo um comportamento ali inadequado, ela está precisando de encher o tanquinho do amor. E aí, às vezes, é uma palavra que você vai falar de encorajamento. Filho, vai, eu sei que você consegue. Ou, filho, você é muito importante para mim. E às vezes isso já alimenta ali aquilo que aquela criança precisa e ela vai parar de chamar atenção, né? Quanto mais a criança age mal, mais ela está precisando de encorajamento. E aí, teve uma mãe que me mandou uma pergunta hoje, né? Falando que a filha está muito difícil, com 2 anos e meio, não me recordo a idade certa. Porque ela está agindo mal e está lutando, né? Ali, as duas estão entrando num atrito. E a filha disputando ali quem manda, né? Quando eu quero obrigar meu filho a fazer uma coisa, ele vai me mostrar que eu não posso obrigá-lo. Né? Então, pode ser que seja essa disputa de poder, exatamente, que esteja causando isso. Porque se eu estou ali, né, medindo força com meu filho, ele vai me testar, ele vai o tempo todo mostrar que eu não posso obrigar. Então, precisa de conexão. Eu preciso escutar ali o que aquela criança está sentindo. Às vezes eu tenho que sentar do lado dela, olhar no olho, né? E ir na altura da criança, escutar. Como que você está, né? Resgatar essa relação. Porque quando você tem essa conexão, um tá puxando a corda para um lado, o outro para o outro. Eu solto a corda e pergunto, como que você está? A criança soltou a corda, porque ela não vai puxar sozinha, né? Então, esses momentos de você se conectar, oferecer um abraço, oferecer ali alguma palavra de incentivo, um carinho que seja para encher o tanquinho de amor daquela criança, ela vai estar muito mais preparada, inclusive, para lidar com essa situação de pandemia. Né? Porque, assim, todo mundo estressado, às vezes só vem palavra negativa. Aí eu falo, você não faz isso direito. E aí, quando a gente está trabalhando a disciplina positiva, a gente fala exatamente assim, reconheça qualquer movimento positivo da criança. Olha, agora você fez bem legal. Que tal a gente fazer de novo? O reforço positivo, ele convida a criança a fazer de novo. É muito melhor do que eu ficar ali. Você não faz nada direito, você tá tudo errado, você é bagunceiro, você não isso, você não aquilo. Agora, quando eu falo, filho, você juntou seus brinquedos, muito bem. Que tal se amanhã a gente fizer isso de novo? Ou então, se ele não tá querendo juntar, você fala assim, você quer me ajuda? Que tal se a gente fizesse uma disputa de quem carrega mais brinquedos aqui na blusa? Vamos colocar um tanto de brinquedo, então vamos pegar uma bacia. Crie coisas lúdicas, né? Acho que é uma ajuda aí pro dia a dia. Ai, com certeza com certeza. E fica a dica aí para muitas mamães e papais que estão nos assistindo, né? Sim. E pegando esse gancho da ludicidade, eu queria saber dessa importância, né? Você colocou justamente no seu caderno de atividades essa ludicidade toda, né? E qual que é essa importância do lúdico para as crianças? A criança, ela expressa as emoções através do corpo, né? Através do desenho, através da história. Porque a criança não vai falar para você, mamãe, eu estou magoado porque meu irmão pegou meu brinquedo. Ele vai chorar, né? Então, às vezes, a gente precisa ajudar essa criança. Existe uma técnica, né, que os adultos chamam de storytelling. Às vezes, eu posso pegar um bonequinho e começar, filho, você tá triste, eu percebo que você tá triste. Que tal se você me contar a história? Aí a criança às vezes conta, às vezes ela não quer contar. Quando ela não quer contar, você pode ajudar. Acho que isso é ótimo para os professores, né? Eu pego um bonequinho, um fantoche, falo assim, então o bonequinho pegou o brinquedo
pegou o seu brinquedo e aí você ficou triste, chorou? Foi. E aí, às vezes, essa criança, depois, quando ela quer te contar alguma coisa, ela vai pegar esse boneco, vai colocar na sua mão e vai pedir para você começar a contar. E aí ela termina a história. E a criança vai aprendendo a elaborar ali os sentimentos. Então, quando a gente fala de... quando eu coloquei o caderno de atividades e eu pensei em atividades lúdicas, né? O labirinto de colocar o menininho triste para encontrar a menininha feliz, né? O menino triste vai encontrar a menininha Uhum. feliz. É muito para as crianças entenderem, né? Que existe um caminho ali. Eu posso ficar triste, ok, mas o que eu faço para me alegrar? É válido, às vezes eu vou ficar triste um pouco, um tempinho a mais, tudo bem, não tem problema. Mas também eu não preciso fazer uma birra e ser mal educado. Então, é uma forma de ajudar, né, nesse momento, as crianças entenderem o que elas estão sentindo. Ah, quando eu estou sentindo animação, o que eu sinto? Ah, eu sinto meu coração batendo rápido, eu sinto vontade de pular de alegria. Aí você vai lá e pula de alegria com a criança. Então, são coisas que funcionam muito mais do que eu chegar e falar para o meu filho: filho, vai pro seu banho. Eu já falei 1000 vezes, vai pro seu banho. Filho, come. Filho, termina de comer. E assim, gente, eu me vejo fazendo várias coisas dessas, né? É difícil, porque no dia a dia a gente também se pega fazendo. É uma luta diária. Mas quando você fala, que tal se a gente brincar com água? A gente vai levar esses brinquedos? A criança, né? Já Vamos vai brincar. ali, ela se prontifica. Filho, eu pensei uma coisa. Teve um dia que meus filhos estavam muito difíceis para comer. Eu pensei assim, o que eu vou arrumar, né? E eles estavam super lendo a historinha da Mônica e tudo mais. Eu pensei, sabe quem que vai passar aqui pra gente contar que comeu direitinho? A Mônica. Aí eu começo, assim, a gente começa a falar sobre as histórias. E olha só, os pais e as mães são muito autocontrolados. A gente fala assim, filho, faz isso, filho, faz aquilo. Olha o tom de voz, né? É cansativo, não estimula. Agora, quando você faz, vamos fazer uma coisa legal, né? Aí você usa o tom de voz para trazer essa animação para o ambiente. É diferente, né? A criança sente. Vamos desenhar? Então, se a gente pudesse colorir agora? Então, usar o lúdico e você também, né, com as expressões do rosto, a criança, tem uma coisa que chama neurônio espelho, que a criança se espelha nos pais, né, se espelha nas pessoas de referência, nos professores, nos adultos. E se eu tô ali, né, feliz e mostrando alguma coisa positiva, a criança vai sentir a positividade. Se eu tô ali, né, muito no desânimo e tudo mais, a criança vai ficar desanimada. Então, a gente passa, né, para a criança o nosso humor. Então, imagina, um pai muito mal-humorado. O filho, quando está perto do pai, vai ficar super para baixo, vai ficar pisando em ovos. É diferente de quando eu posso ser eu mesmo, né? A criança quer pular, quer brincar. E criança é assim, né, gente? Se a gente quer que a criança seja quieta e parada, não precisa ter filho, porque elas querem. E criança saudável é isso, né? Elas vão interromper o trabalho, elas vão interromper uma reunião, porque elas estão em casa e elas querem atenção. Então, é a gente saber lidar mesmo com essa situação e de forma lúdica faz muito mais sentido, né? Não, e Elas outra, aproveitam muito mais. sim, e pelo que você falou, até mesmo a entonação da voz ajuda. Se você quer trabalhar a emoção da criança, se você está sendo negativo com ela, com expressões negativas, essa criança ela não vai se expressar. Ela vai ficar contida, ela vai ficar reprimida, ela pode ficar com medo, Ela né? pode guardar anos e E anos, pode sentimentos, guardar. E isso é né? muito negativo para ela futuramente, né? Porque quanto mais eu expresso minhas emoções, eu falo por mim, eu tinha uma dor de garganta todo mês, quando eu tinha, Nossa, sei lá, uns 15 anos. Era a emoção contida, eu não conseguia. Eu descobri isso numa terapia, né? Que eu precisava, eu não ia, não concordava com tudo que meu pai falava, mas não conseguia falar para ele. Eu sentia às vezes medo, às vezes ele falava um pouco mais alto. E aí eu comecei a falar para ele o que eu sentia. Minha dor de garganta parou. Impressionante como foi assim, ó, imediatamente. Então, criança é a mesma coisa, se ela fica guardando, 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 aquilo vai somatizando, né? E imagina a longo prazo. Por isso que é importante a gente escutar o que elas sentem, ajudar ela a nomear. Ah, filho, o que você está sentindo é tristeza. Ah, o que você está sentindo é raiva.
ou às vezes até perguntar, quando eles aprendem, você tá triste? Não, mamãe, eu tô com raiva. Hoje meus filhos falam, quando eles querem conversar, eles dizem, mamãe, eu tô muito triste. E aí eu já sei que eles querem conversar, né? Estão precisando ali de uma escuta, de alguma coisa assim. Mas é muito importante, né, a gente falar sobre emoções. Se é importante para os adultos, e hoje a gente não tem um caderno de atividades para adultos, mas, gente, vale muito a pena. Poxa, o que eu estou sentindo agora? E eu falei isso na live passada, eu acho que vale falar. Eu trabalho com recursos humanos também, né, com pessoas, e a gente estava num treinamento em que tinham dividido em grupos, e eu estava com uma pessoa que recebeu uma proposta de mudança para uma outra filial do trabalho, e ela estava super angustiada. E aí, uma coisa que eu perguntei, eu falei assim, o que você está sentindo? E aí, ela disparou a chorar, né? Acho que ela não tinha se conectado com o que ela estava sentindo. E quando ela descobriu o que ela estava sentindo, no final ela falou assim, Mari, muito obrigada. Eu não sabia o sentimento que eu estava. Então, se isso é importante para um adulto, imagina uma criança. Uma criança. E que se ela aprende, né, desde o início a falar sobre isso, a lidar com isso de forma natural, ela vai ajudar outras pessoas também a lidar, né? Com certeza, com certeza. Isso é tão importante, né? Eu acho que quanto mais. Eu falo isso pela editora, porque eu estou lendo bastante dos livros de parentalidade, essa parte positiva com a família, as relações familiares, né? Essa importância desse primeiro contato com a criança, mesmo sendo dos pais. Eu falo o primeiro contato como? Exatamente isso. Dos pais aprenderem a lidar primeiro com as emoções para repassar isso para os filhos, né? Isso é muito importante porque a gente vê hoje positivamente o resultado dessas educações positivas que estão tendo, do mesmo modo a gente vê os resultados das negativas. Né? A gente vê claramente isso. E quantas pessoas hoje estão precisando, talvez, de uma ajuda numa terapia, exatamente para poder lidar com essas emoções reprimidas de muitos anos atrás. Né? Às vezes aquela pessoa está reprimida, não faz alguma coisa que realmente quer, na parte pessoal ou profissional, né? Porque exatamente ainda não superou esse trauma de emoção passada, né? É algo muito importante para ser vivido. E fazer isso, por exemplo, com esse caderno, né? Porque assim, a gente queria ter um caderno para os adultos, né? Mas quando não tem, a gente fala assim, o caderno para as crianças, a gente já consegue lidar isso brincando. Não é um castigo, não é uma obrigação, né? Que nem você falou do cantinho Do do pensamento. pensamento, né? Eu sempre conheci esse cantinho como cantinho do castigo. Sim. Né? Às vezes é saber lidar, né, com o que seria um castigo, entre aspas, se pode realmente dar um castigo, e o que é, na verdade, uma lição. Né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que, tipo, para dar um castigo, falava para o filho ler livro. Se agora você fica lá naquele cantinho ler livro. Qual que foi o resultado dessa criança no futuro? Ela detesta ler. Olha para você ver. Ela É detesta ler, ela não gosta de estudar. impressionante. Porque ela remete a leitura ao castigo. Exatamente. E assim, isso afasta os pais da criança, né? E assim, quem tá fazendo, acho que tá fazendo certo, né? A punição era muito bem aceita no passado. O mundo mudou. Se a gente não Então, mudar, a resposta que os filhos dão hoje para isso é diferente, porque antes todos, né, recebiam um tratamento mais autoritário. Hoje em dia, as crianças querem saber o porquê, né? As respostas estão o tempo todo na internet. Se cai uma bomba na Síria, a gente sabe em 5 minutos depois. Então, hoje não cola mais dar uma resposta atravessada. Eu tenho que explicar o porquê. E então, se eu não explico, o mundo vai explicar. O que funcionava antes não funciona hoje. Então, a gente tem que entender que é uma geração diferente, né? Quando a gente nasceu, não tinha telefone celular. Hoje em dia tem WhatsApp, né? Antes era mensagem paga. Então, as coisas são muito imediatas. As crianças precisam desse acolhimento, né? Quanto mais acolhimento e quanto mais a influência dos pais na educação dos filhos, menos a influência exterior. Né? Então, se é uma criança negligenciada, ela vai buscar fora.
Então, e negligência às vezes pode ser, os pais podem ser carinhosos, mas estão ali, às vezes o pai, muitas vezes a gente vê o pai negligenciando para a mãe, né? Ou até o contrário também. Mas a responsabilidade ali, né, de educar essa criança e o que eu fizer hoje, né, vai contar muito para os relacionamentos que meu filho vai ter no futuro. Vale muito pensar, né? Se hoje eu tenho uma dificuldade, que meu filho grita, que meu filho toma os brinquedos das crianças. Isso eu tô falando um pouco mais velho, porque quando a gente fala de 2 anos, gente, toda criança faz isso, né? Mas quando as crianças estão um pouco mais velhas, estão ali, né, respondendo, agindo mal. Eu quero que lá no futuro, com 25 anos, meus filhos tenham autonomia, sejam educados. Eu tenho que começar agora, né? Como é que eu vou ensinar meu filho a parar de gritar? Será que eu tô gritando? Porque elas se espelham, né? Então, se eu tô gritando, a criança vai gritar. Se eu tô calma diante de uma situação ali de estresse, a criança vai ficar mais calma. Pode ser que ela demore um pouquinho, até porque, né, ela não tem maturidade neurológica para lidar sozinha. Se eu quero que meu filho tenha ali controle emocional, gente, controle emocional termina de se desenvolver no cérebro com 25 anos. Então, eu estou exigindo demais para o meu filho, será? Né? É uma criança. Então, quando a gente fala de criança de 3 a 6 anos, são crianças que elas estão aprendendo, né? Elas estão ali, elas manipulam. A gente pode começar a estruturar ali uma forma de que elas aprendam sem manipular. Pode ficar triste, mas não precisa fazer birra, né? Qual que é o combinado? Vamos fazer combinados. Então, assim, é você elaborar de forma inteligente para que essa criança crie estratégias nessas situações. E o que você trouxe, né? O mais importante, assim, tudo começa por nós mesmos. Quando você fala de parentalidade, e a gente está terminando a live, gente, é a última aqui, para a gente falar do desconto. A parentalidade, ela fala muito do autoconhecimento, né? Então, eu tenho que resgatar um pouco da criança que eu fui, do que eu estou repetindo, né? E assim, eu preciso me cuidar e me policiar para que eu possa dar uma educação diferente para os meus filhos. Então, é muito isso. E eu queria que falar, gente, assim, uma coisa muito especial, né? Que eu fiz com a Literari, né? Que foi, assim, um presente esse livro. É uma editora maravilhosa. Ela tem vários livros também sobre parentalidade. E aqui é a Literari Kids, é a coisa mais linda, gente, do mundo. Ai, é o novo selo, tá tão É bonito. do céu, tudo tão lindo. E a gente vai ter um desconto de 10% especial, gente, para vocês aqui da Especial, live. gente. Lá no link que a Débora mandou aqui, da Literary Books, tá? Ela Isso colocou até aqui domingo, viu? até domingo. Eu vou colocar no meu feed, no Stories, para vocês acessarem. Eu fiquei super feliz, né, com esse lançamento. Muito obrigada, Débora. Te Ai, agradeço gente, nós estamos bastante. muito felizes. É um livro muito especial para gente. Quando mexe com criança, é um livro que toca todo mundo. A gente, na verdade, a gente fala que um livro, né, para autor é um filho, né? É como se fosse um filho. É um Então, a gente trata com muito carinho, porque a gente sabe que é um filho desse autor. E é uma. isso. Eu não posso deixar de falar, gente. A agência que me ajudou com essas ilustrações maravilhosas, várias Ah, é vezes na busca. verdade! Eu ia Isso. perguntar sobre essas ilustrações tão bonitas. Gente, é uma agência maravilhosa que eu já fiz vários trabalhos. Eles que montaram, né, assim, esse formato. Eu colocava a ideia e eles tchum, e eu gostava de primeira. E eu já trabalho com eles há muito tempo. É a InMarket agência, tá? Eu não sei se a Gisele tá aqui, mas eu queria colocar aqui o Instagram em Marketing Agência, porque assim, eu super indico. Marca eles. Eles são maravilhosos. Se a Gisele estiver aqui, só para confirmar se é isso mesmo, Gisele. Mas eu tenho no meu Instagram um highlight, né? Que é aqueles bloquinhos de destaques que fala indica. E aí eles estão lá. As pessoas me perguntam, com quem que você faz o marketing e tal? Aí Marketing Agência. Eles são muito especiais. Tem um trabalho maravilhoso aí, que eu queria divulgar também. Então, corre, lá, aí Marketing, gente, olha aí. Acessem, aproveitem, é muito legal. E eu queria agradecer muito, viu, Gisele? A Gisele virou minha amiga, gente, é impressionante. Eu conheci ela e a gente hoje troca dica de filho, é muito gostoso.
E aí, gente, corre no site da Literari, que tem desconto Isso, até gente. domingo, Corre lá. 10%. Corre lá, 10% de desconto até domingo. É loja.literariobooks.com.br. O link está aqui nos comentários, gente. É só entrar, clicar. É rapidinho. Você Isso aí. foi, fez, e rapidinho está na sua casa. Vou colocar lá no meu feed também. A live vai ficar gravada. Muito obrigada, de coração. Imagina, a gente que Agradeço. agradece. Muito sucesso para você. A gente tem certeza que esse caderno de atividades vai abranger muita gente, vai tocar a vida de muitas pessoas. E positivamente, com certeza. Esse é o intuito. Obrigada, pessoal. Tchau para vocês. Obrigada. Até mais. Até mais.